Alô, Isaac no Brasil, bem-vindos a mais um Unibase. E dessa vez vamos falar sobre contexto da Isaac no Brasil. Então, peguem papel, pega caneta, faz suas anotações, porque iremos falar sobre muitas coisas aqui, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Gisele Penteado, atual presidente da AESEC no Brasil, e hoje, para a gente poder falar sobre o contexto da nossa entidade, iremos falar sobre pessoas, performance e finanças. E aí, falando sobre pessoas, eu trouxe para vocês aqui as porcentagens de implementação dos últimos meses na Resec no Brasil. E o ponto principal que trago para vocês com esse dado é que em todos os clusters nós tivemos decrescimento na implementação de MX Standards. É o que eu quero que vocês reflitam o quanto que a entrega ou não entrega desses mínimos de experiência para a nossa membresia eles estão relacionados à quantidade de pessoas que continuam saindo da organização. E outro ponto que eu trago para vocês sobre pessoas também é sobre a nota de cultura. E o que eu queria que vocês refletissem aqui é que as notas de cultura que os TIEs hoje têm, ela é menor do que as notas que os membros têm. Ou seja, os membros, eles se sentem mais conectados com a cultura da ESEC no Brasil, se sentem mais pertencentes da ESEC no Brasil no escritório do que os TIEs, né? Só que os TIEs de hoje são os IPs de amanhã, né? E os membros vão ser os TIEs. Então, o que é que você vai fazer com esse dado, tá? Trago para vocês também as notas aí de pipeline para VPs e para TLB da Exec no Brasil. E o ponto que eu queria que vocês focassem mais aqui é que hoje a gente tem CLs com menos de 0,3 de pipeline para EB vindo do TLB ou da membresia. Basicamente, esses escritórios não iriam completar nem 33% dos seus EBs. Então é muito importante que vocês comecem a refletir sobre a pipeline do EB de vocês também, que vocês tenham isso muito claro para a aplicação, porque vocês sendo eleitos vai ser o primeiro ponto que vocês vão ter que resolver para de fato iniciar a gestão de vocês, porque ninguém faz nada sozinho, a gente precisa ter um EB, né? E aí, algumas burning questions para você refletir e pensar em respostas durante seu processo. Primeira, como que você vai melhorar a implementação de cultura e de MX Standards no seu escritório? O que é que você vai garantir, né, vai fazer para garantir a pipeline para o seu EB24, para garantir que você vai ter uma estrutura legal e necessária para o seu escritório? E também como que você vai ter pipeline para TLB do primeiro e do segundo semestre? O que é que você vai estar fazendo? E também o que é que você vai fazer para atingir o RH ideal do seu escritório e manter, tá? Porque para a gente atingir os nossos resultados e chegar onde nós precisamos como escritório, a gente precisa ter o RH ideal para poder rodar as operações e as áreas da maneira que elas precisam ser rodadas, beleza? E aí, falando sobre performance, trago para vocês aqui o gráfico de número de approveds desde 2015 até a última gestão, né, que finalizou em julho agora de 2023. E aí eu queria que vocês refletissem sobre algumas coisinhas, tá? Vou mostrar aqui também a de Realize. Vocês conseguem ver, elas estão bem similares, né? O primeiro ponto é sobre Black Friday, né? Na época era Black Friday, hoje nossa Blue Friday. Ela foi um grande pico aí de resultados, mas logo em seguida veio o decrescimento, não só por conta do Covid, o decrescimento já começou na gestão seguinte, ou seja, sair dando, o que a gente tira, né, de conclusão, sair dando diversos descontos, ele pode acabar prejudicando a nossa marca, né, qualquer marca. Então, só sair dando desconto não é a solução para resolver os nossos problemas. E o segundo ponto que eu queria que vocês prestassem atenção é como que os números de Covid, né, de atingimento aqui, tanto de Realize como de Approved, especificamente de Approved, eles são
me deixam questionando, assim, porque, preste atenção, em 2021, quando a gente estava na época do Covid e era muito mais difícil vender, pois estávamos no meio de uma pandemia, né, de uma crise mundial, os números de approvers, eles eram mais altos do que hoje, né, que não temos mais o Covid, não passamos mais por essa crise global e a gente está tendo mais dificuldade de vender por causa da crise de pipeline e de RH do que a gente teve problemas para vender e performar durante a pandemia. Ou seja, a crise de pipeline de RH da ESEC no Brasil afeta mais a gente hoje do que o Covid nos afetou na época que, enfim, ele estava ativo, certo? E aí trago para vocês aqui algumas informações, né, em relação à performance de todos os escritórios. Vocês conseguem ver do seu escritório mais especificamente e das áreas separadinho lá na NetTracking, podem lá olhar. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui de maior insight é que hoje a gente não tem nenhum escritório que atingiu todas as metas financeiras e de approvals todos os meses, né? A gente não tem uma constância de escritórios que estão aparecendo lá todos os meses com atingimento de meta operacional e financeira, né? E aí, nosso contexto. E também sobre área foco. Nessa tabela vocês conseguem ver o escritório e aí do lado a área foco, né, os clusters que eles eram no semestre passado, e do lado é o atingimento de meta da área foco. Vocês conseguem notar que pouquíssimos escritórios atingiram as suas metas da área foco. E aí tem alguns questionamentos sobre isso que trago aqui nessa próxima página, né? Primeiro, o que é que vocês vão fazer para aumentar a produtividade do escritório de vocês, né, do EB e da membresia, que é muito importante, porque não é sobre trabalhar milhões de horas, é sobre ter produtividade para realizar o trabalho que eu preciso no tempo que eu tenho. E aí, como que vocês vão garantir isso dentro do EB de vocês? Como que vai ser a forma de gerenciar a performance, a produtividade do EB e também do TLB e da membresia? Outro ponto com o planejamento dos escritórios cada vez mais baixo, como que a gente volta a crescer? E quando eu falo sobre isso, não é só sobre crescer, não é sobre, aí vou fazer vários intercâmbios porque eu quero crescer, não é só sobre isso. O planejamento que os escritórios devem ter é baseado no quanto que eu preciso dar de approved e realize e opens e o que quer que seja, para garantir que eu vou continuar existindo, né? Quando a gente fala sobre essas nossas metas, sobre o nosso escritório e a ESEC no Brasil continuarem existindo, qual é o mínimo que eu preciso entregar para garantir a longevidade do meu escritório, tá? E o que significa ter uma área foco, né? Se você tem uma área foco, o que você vai fazer com ela? O que significa para além de dizer que você tem um foco, né? O que você vai fazer com os seus recursos na sua área foco? O que você vai fazer com a sua energia, né? Com as pessoas que você tem no seu escritório? O que vai significar ter uma área foco? E como que você vai trabalhar bem com ela? Porque não é só falar que tem uma área foco, existem diversas outras coisas que você precisa fazer para garantir que essa área foco realmente vai ser um foco e não só da boca para fora. E aí, sobre finanças da ESEC no Brasil, nesse gráfico aí vocês conseguem ver a junção de todos os caixas dos escritórios, né? Que hoje somam em 521 mil reais. Só que lembrando que cerca de 200 mil vem de pouquíssimos escritórios juntos e o resto é distribuído, né? Nos outros 27 escritórios aí que tem caixas bem menores em relação a poucos que tem um caixa muito, muito grande, né? E aí, pontos que vocês precisam estar refletindo é sobre o decrescimento em massa desses escritórios, mas para além disso, é muito dado do contexto de que CLs que antes davam muito resultado financeiro, hoje não estão dando, né? E aí o caixa geral da ESEC no Brasil como um todo está diminuindo, e aí, para além disso, o aumento dos casos de qualidade devido à má entrega dos intercâmbios, seja de OGX ou de ICX, os processos que escritórios podem estar recebendo e que não tem uma gestão local do recebimento e de lidar com esses processos são um grande risco
para o caixa. E aí, para além também de reembolsos constantes que os escritórios têm recebido. E aí, burning questions sobre finanças, né? Quais são os maiores riscos e ameaças para o seu caixa no ano de 2024? Entenda isso, porque a partir do momento que você entende quais são as ameaças, você entende o que é que você precisa fazer para prevenir e, caso elas aconteçam, você vai saber lidar com elas. E aí, como que você vai ter todas as suas operações nível 2 de sustentabilidade? Porque não é só sobre ter aquela operação, mas ela precisa ser sustentável. Tá? E aí, o que é que você vai fazer e o seu EB vão fazer para garantir a sustentabilidade dessas operações e como que você vai pagar as suas dívidas, sejam elas internas ou externas, e voltar a crescer o seu caixa, voltar a ser sustentável enquanto escritório, beleza? E agora a gente vai falar sobre o roadmap da ESEC no Brasil, né? O caminho que a gente tem trilhado desde o ano passado nos próximos anos para garantir uma ESEC no Brasil mais longeva. Né? Porque no final do dia a gente é uma ESEC no Brasil que lidera pelo futuro, então tudo que a gente faz hoje não é só pensando no hoje, mas sim pensando nas próximas gerações que vão assumir cargos de liderança e vão assumir aquilo que a gente vai deixar para eles, né? E aí, sobre o roadmap da ESEC no Brasil, ele é dividido em 4 frentes, né? Empoderando jovens líderes focado em pessoas, financeiramente duradoura, pensando em finanças, desenvolvendo parceria de propósito relacionado com BD, referência em experiências positivas, pensando mesmo em operações e marketing, certo? E aí, em Empoderando Jovens Líderes, a gente tem, né, de nossos objetivos, evoluir na nota de educação, na implementação de cultura, na implementação de MX Standards e em porcentagem de RH completo dos escritórios. Quando a gente fala sobre financeiramente duradouro, a gente está falando de porcentagem de repasse pago dos escritórios, redução de dívida interna dos escritórios com a IESEC no Brasil, redução de dívida da IESEC no Brasil com a AI e resolução dos casos em stand-by. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de parcerias de propósito, a gente está falando sobre aumentar a receita líquida com os parceiros, número de contas que estão sendo reativadas e renovadas, NPS dos nossos stakeholders e o share of voice. Quando a gente fala de referência em experiências positivas, a gente está falando sobre número de approved, realized, completed e response rate de CSAT, tá? E aí, o que é que você precisa refletir, né? Porque o seu escritório, ele precisa entender para onde a ESEC no Brasil como um todo está indo para ele ir também, porque no final do dia o seu escritório faz parte da ESEC no Brasil e a gente juntos precisa estar caminhando para um mesmo lugar, pois todas as estratégias nacionais, elas são decididas pensando nesse roadmap e o seu escritório precisa estar alinhado com o caminho que a ESEC no Brasil está seguindo para os próximos anos. Tá? E aí, o que é que você precisa refletir para o seu processo? Empoderando Jovens Líderes como que você vai ter uma membresia que se sente pertencente ao seu escritório, que fica, né? Que é retida na organização e que performa. Porque não é só sobre gostar da experiência, mas sim o quanto que eu também consigo performar. Porque se eu não estou entregando o que eu preciso entregar, eu não estou me desenvolvendo. Então, eu preciso estar fazendo coisas e evoluindo dentro do meu escritório para, de fato, estar me desenvolvendo dentro da organização. Em financeiramente duradoura como que você vai ter um escritório que é sustentável, né, em todas as suas operações, que quita suas dívidas e que não tem casos em aberto. E aí falo isso tanto do GV Mapping, eu falo isso de casos de qualidade e eu falo isso também em relação a possíveis processos judiciais. Desenvolvendo parcerias de propósito como que você vai garantir que os seus parceiros vão ser fidelizados, né, no seu escritório. Eu tô falando de ONG, de empresa, de tudo, e também como que você vai estar alavancando suas parcerias nacionais, porque existem parcerias nacionais que podem estar potencializando a entrada financeira do seu escritório. Então, se você está dando um approved, por que não vender um seguro-saúde e garantir que o seu EP vai ter uma boa experiência caso ele tenha problemas de saúde durante a viagem e também vai ter um retorno financeiro para você nisso. Então, você consegue estar potencializando os resultados financeiros do seu escritório a partir de estratégias nacionais. E em referências positivas, como que você vai ter áreas que atingem as suas metas, que cuidam da experiência do stakeholder? Porque não é só sobre bater meta, mas como que a gente também entrega uma boa experiência
para os nossos EPs, para as nossas empresas, para as nossas ONGs, para os nossos hosts, desde o início, quando aquela pessoa é abordada, até o final da experiência com a IESEC, tá? E aí, coisas que você precisa responder e refletir durante o seu processo. Quais são os problemas que o seu escritório tem? Onde que você quer ver o seu escritório daqui a 3 gerações, né? E qual vai ser o papel de cada ano? Qual o papel do seu ano? Quais problemas o seu ano vai sanar? Quais problemas o seu sucessor vai estar sanando e qual vai ser o papel do seu sucessor e assim por diante. Porque você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo em um ano. Então é sobre você entender quais problemas vão ser resolvidos em cada ano e qual vai ser o papel de cada ano para aquilo. E aí, quais são as suas ambições, quais são as suas estratégias para atingir suas ambições, né? Quais vão ser as ações que você vai estar implementando dentro do seu escritório para resolver os seus problemas e levar o seu CL para onde ele precisa chegar. E aí, um ponto muito importante: não é só sobre o que você quer, é sobre o que o seu escritório precisa. Às vezes são coisas diferentes, o ideal é que não seja, mas sempre é sobre o que o meu escritório precisa e não sobre o que eu quero. E essa é a parte mais importante de ser presidente de uma entidade. É de você fazer o que a sua entidade precisa e não necessariamente o que você quer, tá? E como que todas as suas ambições, as suas estratégias e as suas ações se conectam com o roadmap da ESEC no Brasil para garantir que o seu escritório está indo para o mesmo lugar que todos os outros e que a ESEC no Brasil também está indo, tá bem? E um conselho para vocês, assim, sejam muito apaixonados por resolver os problemas do seu escritório, tá? Todo escritório tem diversos problemas. Isso sempre aconteceu, não é de agora. Desde que a ESEC no Brasil, a ESEC no mundo foi fundada, todos os anos tiveram seus desafios, tá? Todas as pessoas enfrentaram diversas dificuldades. Então, sejam apaixonados por resolver as dificuldades e os problemas do seu ano no seu escritório. Veja isso como uma oportunidade e não como um peso, tá? Porque se você está aqui vendo esse vídeo e quer se aplicar para a LCP, você está se aplicando ciente de que você, no seu ano, vai resolver diversos problemas, tá? Não é sobre ter um peso nas suas costas, é sobre você ser a pessoa que vai resolver esses problemas. Porque você é apaixonado e você vai trabalhar todos os dias para a sua entidade, tá bem? E aí, algumas dicas finais. Olhem a seção de roadmap da Conad 23 para aprender um pouco mais. Acessem o Old Model e a planilha de RM para analisar e entender o contexto do seu escritório. São 2 planilhas essenciais, tá? Conversem com LCPs atuais, com LCPs de outros anos, com o Old Manager do seu cluster e com pessoas do seu CL, independente se elas entraram agora ou há diversos meses ou anos. E venham CSN 24. A experiência de LCP, ela é incrível. Foi a melhor experiência que eu tive a nível local. Foi muito, muito, muito especial. Foi muito desafiadora. Eu, no meu ano, tive que resolver diversos problemas do meu escritório. E é a oportunidade que você tem para se desenvolver, assim, muito, tá? A experiência de ser LCP, ela é incrível, só sabe quem vive, só sabe quem vive de verdade. Eu espero que você consiga viver essa experiência, porque nada é igual ser LCP, tá? É sempre muito bom ser LCP. Um beijo para vocês e quem sabe a gente se vê aí na NPM. Um cheiro.